Olá, estamos de volta com mais um Minutos de Saúde Mental e hoje nós vamos falar sobre uma coisa interessante. O que eu faço quando eu já estou angustiado, agoniado, desesperado e irritado? O nosso vídeo hoje tem que falar a respeito sobre as crises, de emoções que nós podemos ter. E ninguém está livre disso, tá? Cada um sabe onde aperta o seu sapato. Então a gente aguenta por um tempo certas frustrações, certas contrariedades, buscando o nosso elan emocional para isso. Então quem tem grande capacidade de tolerância à frustração demora mais tempo para ter descompensações emocionais. Quem tem menor capacidade de tolerância à frustração talvez descompense mais cedo. De maneira que essa capacidade de tolerância à frustração pode ser aumentada por meios de treinamento. Mas e como o que eu faço quando eu já perdi a mão? Porque não tem quem não perca a mão, tá? Não tem quem não tenha limites na sua capacidade de tolerância à frustração. É uma questão de tempo, de exposição aos fatores estressantes. E cada um sabe, como eu falei, onde aperta seu sapato. Tem coisas que estressam para um, mas tem coisas que não estressam para outro. Mas em algum momento você vai chegar no seu limite. E aí? Passei do meu limite. E agora? O que eu faço? É claro que as pessoas pensam em remédio, né? E aí uma coisa interessante da questão da medicação. Porque a medicação alivia, mas ela não resolve. E tem um risco, que é um risco muito interessante que foi observado inclusive na medicina veterinária. Vou dar um exemplo. Quando você pega um cachorro que está com a perna quebrada, normalmente você não dá analgésico para o cachorro. Por quê? Porque ele, se não sentir dor naquela perna, ele vai andar em cima dela. E aí vai arruinar a fratura e vai ter que amputar a perna. Então é bom um certo sentido de dor para que você possa ter a sensação do limite, do seu limite. Então você imagina que você chegou no seu limite, eu dou um remedinho que dá a sensação que você tem um limite maior. Você vai se esborrachar, como a gente fala. Agora, não significa que eu não possa me aliviar para fazer o que a gente chama no exército, né? Recolhe a tropa e vamos rever, fazer um inventário do que nós estamos fazendo. De repente, por que eu estou andando no limite? E o que é mais interessante, para quê? Porque muitas vezes o porquê, o financeiro, né? Às vezes acaba sendo a explicação, mas não é uma boa justificativa. Estou indo no limite porque eu quero ganhar muito dinheiro. Pode ser uma meta na sua vida, mas também pode ser que você vai pegar todo esse dinheiro e gastar em tratamento depois de saúde mental. Então, aceitar o seu real tamanho, isso é uma grande providência a ser feito para se evitar as grandes crises. Mas se você já está em crise, muitas vezes vale a pena consultar um médico, nem necessariamente precisa ser um psiquiatra, e ele talvez vai te dar alguma medicação que alivia, mas isso não deve ser a solução. Se você entrou em crise é porque você passou do seu limite. Então você vai estudar a sua dor para ela não virar uma revolta. O que significa isso? Achando que o mundo é injusto, que a vida não é justa, que as pessoas estão contra você. Não. Provavelmente você vai apenas descobrir qual é o seu real tamanho, o seu potencial. Mas eu não posso aumentar meu potencial? Pode, desde que isso não seja um processo de violência pessoal, de violência emocional. A gente aumenta hipertrofia os músculos, mas não é começando com 100 quilos. A gente vai com 10, depois vai com 15, vai fazendo exercício até que chega uma hora que está com 100, sem esforço, sem crise, sem passar pelo seu limiar de tolerância à frustração. Por isso a importância de você ter um conhecimento de si mesmo. E isso o remédio não faz. Você vai aliviar os sintomas, fazer o recuo estratégico para você poder fazer um inventário da sua vida, e aí vem a psicoterapia, que não é nem para tratar de doenças, é para ajudar você a fazer esse inventário pessoal dos seus potenciais, e às vezes você vai acabar até descobrindo que estava se esforçando e talvez se forçando por um caminho que não era a sua habilidade natural. E aquilo que você faz de maneira tão tranquila, você despreza, porque você faz de maneira tão fácil que acha que aquilo que você não tem valor. Posso dar um exemplo meu. Na faculdade, eu era valorizado pela minha capacidade de compreender as pessoas e a facilidade de eu entender as pessoas e interpretar, usando inclusive a própria psicanálise. E todo mundo dizia que eu ia ser psiquiatra. Naquela época, 30 anos atrás,
ser psiquiatra significava desistir de ser médico e ser psicoterapeuta. Então nunca passou pela minha cabeça desistir de ser médico. Foi então que um professor meu de cirurgia me convidou para participar da equipe dele. E aí eu falei, puxa, eu vou ser cirurgião então. E ele falou que não, eu quero que você trabalhe com os meus pacientes colostomizados definitivamente, porque eles têm grandes problemas emocionais por causa disso. Então eu percebi que eu não deveria negar o meu talento, porque para mim era fácil, e ficar me esforçando em fazer uma coisa que eu não tinha estrutura física para isso, que era ser cirurgião. Então a aceitação do real tamanho. Se você já está no limite, peça ajuda e aprenda a viver e a deixar viver.